Quero ler com vocês Ezequiel, capítulo de número 11, versículo 18, 19 e 20. Feliz de ver aqui o Marcelo. Por que todo Marcelo é gente boa? Hã? É um mistério isso aí, né? Não podemos deixar baixar a régua, né, Marcelo? Se é Marcelo, tem que ser gente boa, senão a gente profetiza. Tomamos posse, estamos ficando. Cris e o Ana também, né? Segunda vez, né? A Cris é a terceira. A Cris foi para lá embaixo, não lembra? Das mulheres, né? De culto. Não começou a saber que a Cris estava aqui nas mulheres. É. O André e a Cris estão em 3. Já avisei agora. Já avisei. Estão em 3. Humanos, né? Mais Pai, Filho e Espírito Santo. Não vamos ser tão religiosos também, né? Mas estão grávidos. E que bênção poder dar um abraço deles e felicitá-los por isso. Como os padrinhos de casamento, né, Léo? Dá para nós dar um chão de orelha se precisar? Não precisa, né? Que bênção. Nós temos uma história, é muito bom, gente. Vocês encontraram Ezequiel, capítulo de número 11? Estão bem aí, gente? Então digam glória a Deus aí. Não vamos puxar. Está tão bom esse ambiente. Não vamos perder. Nos diz assim a palavra de Deus. Ezequiel 11, 18, 19 e 20. Diz assim: voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Aí 19, Deus falando para Ezequiel diz assim: dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porém dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Aí olha só o propósito: para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém, igreja? Estou lendo agora que nós estamos fazendo a leitura anual da Bíblia, né? Quem é que está no propósito aí? Quem está no propósito, nós vamos dar presente aí. Escuta, gente. Nós vamos ter que botar no grupo da igreja também. Quem está direitinho, nós estamos no propósito da leitura bíblica até o final do ano. Mas o último culto nosso é o dia 17 de dezembro. E nós então, quem permaneceu até o dia 17, claro que vai finalizar, né? Mas 2 semanas vai terminar. Nós vamos dar um presente. E eu estou louco para ganhar o meu também. Que daqueles que persistiram na palavra de Deus, de ler e concluir a Bíblia até dezembro, vai ganhar um presente no último dia do culto aqui que nós vamos ter. Então procure o pastor Adai no final do culto, no grupo da igreja, exato. E aí bota o nome ali. E se você está um pouquinho atrasado, e mesmo assim, se você disser: pastor, eu vou concluir, eu vou buscar, você vai receber um presente. Eu quero acreditar e confiar em você. Amém? Então nós queremos deixar isso, que já estávamos esquecendo também dessa situação. E eu estou lendo, então, estou na parte de Ezequiel ali, porque eu estou lendo aquela Bíblia lá de 365 dias, que era um pouco diferente. E ele sempre começa todos os capítulos ali através de uma visão. Deus sempre traz um anjo, Deus dá um sonho, ou a Bíblia vai dizer então que Deus vem e aparece a Ezequiel. E naqueles momentos então Deus começa a dar diretivas para Ezequiel. E ele libera algumas palavras, e em alguns períodos foi que ele começa a falar 565 anos antes da vinda do Senhor Jesus, do Messias chegar. E ele começa então, da parte de Deus, começar a liberar palavra para o povo de Deus, palavra de correção, palavra de alinhamento. E também ele começa em alguns momentos dizer aquilo que Deus estava pronto a fazer
com aqueles que começassem a dar ouvidos à voz de Deus. Então chega um determinado momento, como nós lemos aqui no capítulo de número 11, que Deus então, nesses capítulos anteriores, nesse versículo de número 18, Ele chega para Ezequiel e Ele libera uma palavra dizendo: Ezequiel, diga ao meu povo, para que eles lancem fora os seus ídolos, eles lancem fora as suas abominações, digam para que eles deixem aquilo que definia como pecado e trazer a separação do povo de Deus, do homem e a Deus. Ezequiel então vem com uma palavra dizendo: Deus está gerando uma ordenança diante de vós. E o que seria, talvez você pudesse estar me perguntando, pastor, o que seriam os ídolos, né? Porque nós somos crentes, né? Nós acreditamos em Jesus, mas o que estava acontecendo não era simplesmente um ídolo de um amuleto que estava sendo colocado ali, como se fosse um santo ou um recurso, que fosse um alguém que pudesse ser utilizado naquele momento para chegar até Deus, ou nos dias de hoje, né, nós tivéssemos um alguém que fosse um representante, um intermediador, para que nós pudéssemos ter as nossas orações ouvidas da parte de Deus. Mas Ezequias estava dizendo que, se nós conseguíssemos relatar para esse dia, para esse momento, eram lugares em que Deus reconhecia que no coração do homem existia um altar de um alguém que Deus procurava, talvez o primeiro mandamento, que é amar Deus sobre todas as coisas, e ele estava sendo no coração do homem ocupado por algo, alguém ou alguma coisa, que naquele momento Deus diz: esse é o ídolo da vida desse cara, dessa mulher. Eu poderia te dizer de verdade que muitos de nós, Deus mudou nossas vidas, Deus mudou chaves, Deus mudou histórias, e às vezes nós poderíamos dizer: nós vivemos num cenário e Deus hoje nos recolocou em outro. Pessoas que tinham um sonho de uma casa própria, Deus deu a casa. Pessoas que tinham um sonho de comprar um automóvel, e Deus deu a oportunidade de ter. Pessoas que nós conhecemos, né, que por muito tempo, muitos anos orou para que Deus desse um filho, e Deus deu um filho a eles. E são tantas outras coisas, né, usando movimentos da terra, né, a pessoa queria ter um trabalho em que ela quisesse ser um empresário ou uma empresária, e Deus realizou. Só que, talvez, parafraseando um pouquinho, trazendo a narrativa, vamos explorar um pouco mais ela, para nós aprendermos aquilo que estamos resgatando das Escrituras. Às vezes nós não nos damos mais conta que tudo aquilo que Deus dá para a vida do ser humano é para glorificar o nome de Deus. Só que muitas vezes o efeito parece que sai contrário, porque daquilo que vem para acrescentar, daquilo que vem para agregar, daquilo que vem para gerar uma evolução nas nossas vidas, em alguns momentos na vida do ser humano, é só ele não vigiar, é só ele não estar alinhado ao coração de Deus, aquilo pode se tornar um ídolo na sua vida. E esse ídolo vai fazer que ele esteja exatamente no lugar onde deveria ser somente Deus. Porque a palavra ela está tão clara aqui. Era uma palavra que Ezequiel, não sei quem tem quem é Ezequiel estava dando para o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. E a Bíblia vai dizer então no 19, dizendo assim: dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porém dentro deles. E aí que me chama a atenção: tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Aí nós vamos dizer assim: peraí, é claro que nós estamos usando uma analogia, uma expressão de uma linguagem, porque não tem como nós termos um coração de pedra. Eu acredito que vocês são maduros para poder entender isso. Porque a narrativa está dizendo que Deus estava observando que no meio do seu povo, da sua igreja, existiam pessoas que estavam com o seu coração pedrificado. O que seria, pastor, um coração pedrificado? É um coração que Deus já não consegue mais ter acesso na vida do ser humano. Era Deus dizendo assim: eu sou pai de uma nação, vocês são parte, vocês são fruto de tudo aquilo que eu prometi, dizendo para Abraão, Isaac e Jacó. Vocês são o meu povo escolhido. Porém, nesses dias está quase chegando o Messias, aqueles que nós tanto estávamos esperando como povo, como corpo, como igreja, vamos dizer assim.
E Deus estava olhando para a terra e dizendo: porém dentre esses existem pessoas, existem filhos meus, existe um povo, uma parte talvez desse povo, que o seu coração, aos meus olhos, estão sendo um coração de pedra. E Deus então vem para Ezequiel e diz: Ezequiel, porém eu tenho uma palavra, eu tenho uma nova direção para o povo. Então ele chega e exatamente esse é o contexto, dizendo: diga para eles, lancem fora os seus ídolos, abra mão daquilo que é atos de abominação diante de Deus, porque eu estou procurando um povo que ainda está disposto de amar a Deus sobre todas as coisas. Ele está dizendo que eu continuo procurando o homem e a mulher que ainda está disposto a entregar a sua vida, o seu coração aos meus cuidados. Dizer que tudo aquilo que chega à vida de um ser humano é para glorificar o nome de Deus. Claro que nós vamos ter níveis de zelo, claro que nós vamos ter nível de cuidado sobre aquilo que Deus nos dá. Não vamos agir de uma forma imprudente ou inconsequente. Nós vamos cuidar das questões materiais, sim, claro que vamos cuidar dos nossos filhos, vamos nos alegrar pelas bênçãos que o Senhor nos deu, mediante as coisas da terra, mas nunca ocupar o coração. Eu quero andar um pouquinho, porque eu tenho muita coisa para falar. Então, é essa palavra que estava sendo declarada por Ezequiel. E a Bíblia diz então que ele vai trocar, ele vai tirar esse coração de um homem, de uma mulher, pedrificado, em que Deus já não consegue mais ter acesso. E ele vai devolver ou trazer de volta, através então de um espírito novo que ele vai colocar, um coração de carne dentro de si. E aí ele diz: para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e executem eles, serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Parece ser uma palavra assim que, se nós olharmos mesmo, e deveríamos olhar, se por muitas vezes nós não estamos deixando algumas coisas entrar na nossa vida, no nosso estilo de vida, como dentro de uma escala de valor daquilo que, porventura, o Senhor pudesse estar procurando e muitas vezes não encontrando dentro de nós. Quando nós nos relacionamos e quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que gerar algumas qualificações. Como assim, pastor? Nós temos que definir, para nós podermos entender começo, meio e fim. Primeiro, é uma palavra qual? Para quem e aonde ela vai chegar. E quando eu estava lendo essa palavra e olhando exatamente para esses dias, poderíamos usar como um argumento, uma palavra profética daquilo que o Senhor está liberando, com a movimentação daquilo que se torna diário. Nós entendemos que os planos de Deus, a soberania de Deus, sempre vai ser de trazer o homem para perto de si, para gerar um nível de relacionamento. Só que tudo aquilo que impede muitas vezes isso de vir a acontecer para a vida de cada um de nós, é Deus dizendo, como nós lemos aqui, que nós entramos num lugar onde Deus procura e Ele acaba não conseguindo encontrar, não conseguindo gerar esse acesso. São os lugares onde nós ficamos, parece, distante do plano original de tudo aquilo que Ele quer fazer. E Ezequiel, ele vem não somente para combater, para liberar, e dizendo, porque existe uma conclusão dessa palavra, quando ele diz: para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e executem, porque há uma expectativa de Deus, não somente de entender, de receber, mas de ser gerado dentro de cada um de nós um movimento para que ela seja concluída como um ato de execução. E o Senhor, Ele é tão pontual em tudo aquilo que Ele fala, porque Ele sempre quer descrever o que Ele está pronto a querer fazer. Só que o Senhor está dizendo que para esse povo, o limitador é que ainda existe um coração de pedra, um coração que ele não é um coração maleável a Deus, é um coração onde muitas vezes o Senhor está querendo gerar, Ele está falando, Ele está fazendo, só que parece que a gente fica à mercê de algumas coisas e não consegue compreender a movimentação daquilo que o céu está declarando. E Deus então, Ele começa a querer chamar esse povo, chamar a sua igreja com um propósito e um plano original. E o Senhor então, eu quero convidar você também a abrir Ezequiel número 47.
Se puder me ajudar aqui. Ezequiel 47. Quando você vai abrindo? É o Juan, verdade. Ezequiel 47 primeiro. Porque Deus tem os seus meios, Deus tem as suas vontades. Você pode dizer amém por isso? E nós sofremos porque nós estamos muitas vezes desalinhados à sua vontade. Nenhum de nós, em nenhum momento da nossa vida, nós conseguiremos enganar a Deus. Porque o Senhor consegue compreender aquilo que está lá no profundo do coração do homem. A Bíblia diz que a sua palavra é como uma espada que vai sobre juntas e medulas, até dentro da alma, fazendo uma divisão da alma e do corpo, do espírito do homem. O Senhor conhece todas as coisas. Você acha que Deus não consegue contemplar, ou porventura você achou que Deus não está junto quando você está sofrendo, está em angústia, você tem os seus medos, você tem as suas preocupações, quando você está diante de temores, de situações e circunstâncias da vida? Só que de repente você pode dizer: pastor, mas o que nos daria uma garantia em que o Senhor está cuidando de tudo? É porque Deus se move por aliança. E aí começa a fazer sentido as nossas vindas a cada domingo para esse lugar. Começa a fazer sentido quando nós estamos dispostos a render o nosso coração a Deus. E nenhum de nós vamos conseguir dizer que nós não estamos ouvindo ao Senhor. Agora, se porventura você ainda pode dizer: não, pastor, mas comigo isso está acontecendo, então te encaixa nisso que está acontecendo nessa noite. Deus, sendo Pai, Ele jamais vai deixar um filho dele perdido. Ainda que porventura em alguns momentos a gente pode se sentir vulnerável por ainda não ter um nível de entendimento claro dentro daquilo que Deus quer falar, fazer e realizar nas nossas vidas. E nós, debaixo de uma busca a Deus, nós começamos a clamar a Deus por uma direção, por uma atitude que nós temos que tomar. E ainda parece que Deus gosta disso, que Ele dificulta um pouquinho só para ver a gente orando mais, buscando mais, jejuando mais. Mas o prazer de Deus é sempre nos levar ao coração dele. Só que, por que às vezes então a sensação de estarmos perdidos? Por que a sensação de não ouvir a voz de Deus? Porque é uma sensação de a gente estar dando volta, e parece que a gente às vezes não chega a lugar nenhum. Pode ser, no campo de dúvida eu falo isso, que alguns dentre nós nessa casa estamos com o coração onde não há oportunidade de Deus penetrar a sua palavra. Porque é exatamente isso, vocês estão entendendo? Diga amém nessa noite. É isso que Ezequiel está falando. Deus querendo relatar a palavra ao povo, mas ele não estava conseguindo, porque existia um aferidor de medida dizendo: Ezequiel, no meio do meu povo é muito coração de pedra. Ainda existe no meio do meu povo. Eu estou falando, eu estou te levantando. Quem está lendo, quem já leu todos os livros de Ezequiel sabe, a todo tempo era anjo, era movimento de Deus, era Deus falando, era visão, era sonhos. Ezequiel, um profeta e sacerdote de Deus, um homem que era temido por muitos, mas outros aclamados, porque ele gerava direção para a igreja, direção para o povo. E ele chega, imagina, no meio do povo, chegando lá e dizendo: ó, o Senhor manda dizer a todos. Quem quer ouvir a voz de Deus? Se você não está ouvindo, o Senhor manda dizer que Ele vai tirar esse coração de pedra, porque é isso que está impedindo de você de reconhecer a Deus. Há um movimento daquilo que Deus está falando. O Senhor está fazendo romper muitas coisas estão se descortinando. Deus está movendo, Deus está agindo, Deus está curando, Deus está salvando, Deus está prosperando. E como é que você está indo para um caminho diferente a isso? Existe uma nuvem de glória, existe um movimento das águas, em que o anjo está dizendo: esse é o tanque. Todos aqueles que debaixo de um movimento em que o anjo faz, o primeiro que entra é curado. E nós estamos esperando as nossas oportunidades, e muitos já estão vivendo, muitos já pegaram a sua esteira, já estão caminhando, estão no seu milagre. Mas por quê? Eu quero te dizer isso nessa noite. Se reavalia em nome de Jesus. Se Deus não tem filhos prediletos, eu sei. Quando eu digo se Deus não tem, eu sei que Deus não tem. Mas ainda que pode ser no seu coração, às vezes nós vivemos algumas crises, e pode ser que você possa estar dentro de uma delas, e você está se questionando nesses últimos dias. O porquê disso, o porquê daquilo, porquê que Deus faz não vai e tal, e vem os questionamentos.
Mas se você olhar para dentro de você de verdade, e se você sabe, conhece a palavra, as escrituras, que Deus não tem filho predileto, agora eu vou usar algo que não está na Bíblia, mas por entender a Bíblia, Deus não tem filhos prediletos, amém? Mas Ele tem os mais dedicados. Numa matemática, numa soma rápida, quem lê mais sobre aquele que lê pouco ou não lê, como é que vai ser o desempenho dessa pessoa? Um desempenho melhor. Quem tem o nível de cuidado, falar de uma coisa que ninguém gosta de falar, mas todo mundo gosta de resultado. Emagrecer. Todo mundo gosta de emagrecer. Seu Jonas, a Glicéria e alguns por aí. Senão sono. O cara quer emagrecer porque ele fala, mas a sua conduta não descreve com uma pessoa que está comprometida a chegar a um resultado. Basta ver os stories das pessoas aí no final de semana. Não precisa mais é meio da semana, não, aí tá. Porque os dedicados em qualquer área da vida, eles sempre vão chegar a um resultado mais rápido. Porque ele está caminhando não somente com uma vontade, um desejo. A sua vida, as práticas estão condizendo com aquilo que ele está falando. Ele está comprometido com aquilo que ele acredita. É isso que está acontecendo. E se nós estamos vivendo algo diferente disso, se reavalie nessa noite. Aqui foi a palavra de Ezequiel, mas eu quero te dizer nessa noite: será que você não está com o coração de pedra hoje aqui? Será que o Senhor não olha para mim, para você e diz: tem um ídolo no seu coração? Será que você nessa noite, tanto quanto eu, se o Senhor olhar e dizer o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, será que nós estamos prontos a dizer: eu te amo acima de tudo? E eu vou falar, eu estou comprometido com essa palavra. E eu vou falar de altar. Nem vou falar altar, de plataforma mesmo, para não dizer madeira que nós fizemos aqui, né? Ó, eu tenho um voto com Deus, porque eu não presto mais para o mundo. Eu não consigo e não sei mais viver fora do Senhor. E eu já disse para a Dai é minha esposa, a pastora da igreja, a mulher, o ser humano que eu mais amo na terra. Amo mais que meus filhos, porque ela é o propósito de Deus para a minha vida. Os filhos são herança. Todo pai, toda mãe tem que lançar a flecha. E eu já estou preocupado com a minha, não está aqui, está no banheiro, fugiu. Mas nós vamos lançar, em nome de Jesus. A Dai é o ser humano, porque ela é o propósito de Deus na minha vida. Está lá minha flecha. Nós estamos afiando a ponta. E eu já falei para a Dai, já passamos por tantas crises, tantas coisas nos faltaram. Quem conhece a nossa história sabe. Passamos tudo, gente, menos fome, mas batemos na trave. Passamos coisas que só pela graça de Deus. E só tem uma coisa que vai nos separar, ou seria duas: até que a morte separe, ou a Dai dizer para mim: não quero mais Jesus, não quero mais saber do Evangelho. Nós estamos divorciados na mesma hora. Estou falando aqui de altar. Porque antes de amar a Dai, eu amo Jesus. Agora, porque eu amo Jesus, eu amo a Dai. E porque eu amo a Dai, eu vou com ela até o fim, até que a morte os separe. Só que ela é, depois de Jesus, o meu maior amor na terra. E depois nós vamos guerrear com os nossos filhos, que é a minha igreja, a primeira igreja minha. E eu sei que Deus é fiel com aquele que é fiel, e eu sei que o Senhor encontra isso no meu coração. Está aqui, a Dai não pode ficar brava, eu acredito que não vai ficar, porque também é a mesma coisa. Esse é o princípio do Evangelho. Isso significa amar a Deus sobre todas as coisas.
Não tem ido no nosso coração. Nós já ganhamos tanta coisa, já perdemos tanta coisa, já abrimos mão de tanta coisa, já poderíamos estar vivendo tantas outras coisas, e não estamos, nunca iremos também murmurar por algo, porque entendemos que Deus sempre esteve e sempre vai estar nas nossas vidas como prioridade, e Ele sempre vai estar cuidando de nós. Agora, quando nós invertemos os valores e colocamos coisas no lugar onde deve ser dado somente a Deus, esses são os momentos que Ezequiel está falando. Quem sabe nós não estamos aqui com o coração de pedra hoje? Quem sabe hoje você está ouvindo essa palavra e o Espírito Santo talvez possa estar começando a constranger o seu coração. Talvez você diz, pastor, eu nunca tinha ouvido dessa maneira, eu nunca pensei nisso, mas é exatamente a expressão bíblica do contexto. Quando Deus olhar para a terra, Ele conseguir ver dentro de cada um de nós o que é amar Deus sobre todas as coisas. Diante de Deus, eu quero te dizer que Deus nos livre. Nós vamos estar quase 3 anos de igreja. Eu não fiz o velório de ninguém e quero até que Jesus volte. Em nome de Jesus, amém? Diga amém. Aí eu vi uns maridos dizendo amém, a esposa não e vice-versa. Só brincando. Em nome de Jesus, eu vou demorar muito tempo para fazer velório aqui, amém? Amém. Se eu vou fazer porque eu vou estar vivo, né? Então pode ser que alguém já tenha partido, ainda assim com a satisfação de dizer, partiu para a eternidade. Só que esses às vezes se tornam os embates da vida do homem, e Ezequiel estava dizendo exatamente isso. E talvez, como eu disse, pastor, eu nunca tinha ouvido assim, mas essa é a verdadeira expressão da palavra de Deus. Então, se hoje, escute o que eu vou te dizer, se você ama o que pode ser sua profissão, sua casa, sua esposa, seus filhos, e eu nem imagino, Deus o livre, se tivesse que ter uma perda, porque é aí que vem as questões, nem sei se eu vou conseguir entrar em Ezequiel 47, por que que vem algumas questões? Por que que a gente passa coisas tão pequenas, lutas, guerras, traição, do amigo, do ministério, das pessoas, do trabalho? Por que que a gente já quer largar Jesus tão fácil? Deixa eu te dizer, se você pensa algo parecido ou semelhante, se reveja hoje. Reveja hoje a sua vida, faça uma autoanálise. Se você o tempo inteiro, por causa que as lutas estão apertando, as guerras estão apertando, a perseguição está te apertando, as lutas estão te apertando, o casamento está te apertando, e pensa no negócio que aperta o casamento, ou é só lá em casa? Dá vontade de entrar de frente e sair de ré às vezes, André. Sim ou não? Sim, é guerra, isso. Deus honra o sincero, bonito. Mas nós prometemos que é até o fim. Amém? Amém? Amém. E se nós tivéssemos hoje, se tivéssemos que ter uma escolha, qual seria a nossa escolha hoje? Qual seria a nossa escolha hoje? Porque não pense que está diferente. O cenário ainda é o mesmo. Existe Ezequiel para liberar essa palavra, mas existem os pastores dos dias de hoje, na qual sou eu hoje. E aí eu te faço uma pergunta. Não vou entrar em Ezequiel 47 para adorar. Será que não tem um ídolo no teu coração aí? Será que não tem alguém ou algo, alguma coisa que está ocupando o coração de Deus? E se você lesse essa carta de Ezequiel 11, e você fosse ler o 18, será que Deus não estaria dizendo, Marcelo, eu não, o outro Marcelo, tá? Mas Marcelo é nós, Marcelo, é nós. Voltarão para ali e tirarão, que ele está dizendo, voltem, que o povo precisa voltar, e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações, pecados em que Deus está dizendo, eu abomino. Em algum momento ele vai dizer que lá em Apocalipse, tu não está quente, não está frio, tu está morno.
e Deus está dizendo: eu estou a ponto de vomitar-te pela minha boca. Porque Deus está dizendo: não há um posicionamento. Tu não é, mas também não deixa de ser. Tu vem, mas não assume. Tu quer, mas não vive, não se compromete, não encarna, tu prega, mas não vive. Tu não é a expressão bíblica encarnada. Nós sabemos de muitas coisas, estudamos muitas coisas, falamos, pensa um pouco, falo por mim, de quem fala e fala bastante, às vezes até bonito para alguns, mas nós estamos comprometidos a viver. E Deus está dizendo: eu tirarei. Aí agora Ele está falando para esses que derem ouvidos: dar-vos-ei um só coração, espírito novo porém dentro deles. Espírito novo? Como assim? Existe um velho espírito? Sim, uma velha criatura. É exatamente isso que Deus está dizendo para Ezequiel. Espírito novo debaixo de um homem que tem uma velha cultura, um velho estilo de vida, de levar as coisas às vezes com uma falta de uma responsabilidade. Tirarei da sua carne, do seu corpo, coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. E a conclusão final: para que ande nos meus estatutos. Deus está preocupado para que nós andamos debaixo de um favorecimento da sua palavra. Deus está dizendo: eu quero te ver, Marcelo, você vivendo. Quando eu olhar para a terra, eu encontro em você alguém que está comprometido com os estatutos da palavra. Guardem os meus juízos. Jesus, tu acha que Ele está preocupado com nossas opiniões? Vocês acham que Deus está preocupado com o que eu acho, o que eu penso, o talvez, o irmão de quem sabe, o primo de quem vai saber, que é tudo a mesma família? Não há uma certeza, não há uma convicção. De quem nós somos? Somos de Jesus ou de quem? Tentaram apertar. E aí? Estava lá numa confusão, nós estávamos falando hoje de manhã ainda. Tu é de quem? Tu é de Paulo, tu é de Apolo? De quem tu é? E cara, uma bagunça estava acontecendo. Não importa, Paulo pregou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. E às vezes nós estamos inseridos num ambiente, num lugar. Por isso que eu falei, e retorno agora com a primeira parte desse culto, o que é ser um homem totalmente fiel ao Senhor. Porque existem lugares, parece que, e aí repete exatamente essa palavra, eu já identifico. Deus pode ir, eu vou com Ele até aqui, mas nesses lugares aqui Deus não tem acesso. Mas depois vem o boleto para pagar da vida e só sobra choro, lamento e murmúrio. Mas na verdade Deus dizendo: se tu deixar eu trocar esse coração de pedra por um coração de carne. Como a conclusão disso, dizendo: esse coração que eu colocarei dentro de vocês vai me dar o acesso de eu falar o que eu estou pronto a dizer, e será ouvido da parte de vocês aquilo que eu estou querendo comunicar. Você entendeu? Diga amém. Amém. Enquanto permanecermos com esse coração impenetrável, às vezes não passaremos de robô, só vamos estar funcionando num ambiente, num lugar que as coisas estão acontecendo, e você vai se sentir um peixe fora dessa água. Você vai se sentir como se você estivesse fora de um núcleo, aonde é o seu lugar, aonde é o que Deus tem para a sua vida, mas você vai se sentir, porque não é possível, todo mundo está vivendo algo em que parece que eu estou fora, é uma medida diferente, eu não consigo, eu não estou inserido nesse lugar. Abandone os teus ídolos hoje. Qual é o ídolo que petrifica teu coração? Quando Deus procura o amar a Deus sobre todas as coisas, o que talvez seria uma barreira que Deus diz: eu não consigo chegar, não consigo penetrar nesse coração, porque existe algo no coração desse cara, que ele ama muito mais do que ama a mim. Deus não quebra princípios, Deus se move pelos seus princípios. Ele não muda, mas Deus se move. Talvez nessa noite você veio para cá, e eu não sei qual foi a sua expectativa, mas o Senhor quer te levar para um campo, de um lugar onde Ele tem acesso à sua vida. E não vai ser possível enquanto tivermos com o coração pedrificado. Porque é uma palavra que ela vai bater e voltar. Sabe por quê? Porque quando Deus vai gerar para a vida do ser humano,
Ele vai estar apontando e dizer: eu quero prover, eu quero cuidar de ti, eu quero te fazer romper, eu quero mudar a chave, eu quero te levar para outro patamar, eu quero te fazer você viver coisas que você nunca viveu. Você vai desfrutar, celebrar, você não vai estar em angústia. Vim para a casa de Deus, como a Bíblia diz, que pelo poder de Deus, alegria, gozo, é poder de Deus sobre a vida do ser humano. Se já começou, você está em casa, angustiado para vir na igreja, tem alguma coisa que está errado. Alguém tem alguma dúvida daquilo que é uma essência, daquilo que representa Cristo? Jesus é alegria, é prazer, é gozo. Não é fardo, não é angústia, não é dor, não é choro, não é lamúria. E quando eu digo choro, não de lágrima, de dor, de angústia, de revolta. Então, será que nós não estamos com o coração pedrificados? Será que o Senhor de fato, Ele consegue hoje aqui encontrar em nós um coração de carne, onde nós vamos dar uma resposta para tudo aquilo que estamos ouvindo? E para fechar agora essa palavra por causa do horário, vai ficar talvez para semana que vem ou outro dia, para que andem, olha só, vocês pegaram a palavra, gente, amém? Estão tão sérios, tão quietos. Vocês pegaram a palavra, gente, amém? Deus viu. Não, deixa eu fazer diferente, tá? Deus vai ser testemunho. Se você está entendendo essa palavra, erga a sua mão e diga amém, que o Senhor é testemunha nessa noite. Amém. Tá. Para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. Aí o que Deus diz? Eles serão o meu povo. Escutem isso. Alguém aqui quer ser povo de Deus? Aí diga amém. Amém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus.